Que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria, esse é o canal Eva Messages e mais. Esse aqui é o nosso podcast, O Ninho das Serpentes. E hoje é o nosso episódio número 3. Vocês estão bem? O tema hoje é bacana demais da conta. Eu extraí ele aí do resultado, de perceber a linha das perguntas que vocês enviaram. Quem quiser participar do podcast já sabe como é que faz, né? Vai lá no meu site, evamessages.com/, O Ninho das Serpentes, e envia a sua história, a sua questão, enfim, aquele assunto sobre o qual você gostaria de me ouvir falando mais. Em geral, os temas que eu tenho mais domínio, né, que eu vou saber mais falar com propriedade, sem ter que me desculpar muito depois, são temas relacionados à bruxaria, espiritualidade, despertar espiritual, né, expansão da consciência e filosofia também, por que não? Gosto muito, relacionamentos, é meio por aí. Tá bom? E cartomancia, claro, né? O canal de cartomancia, podem perguntar também sobre como é que funciona aí o mundo das cartas. Bom, hoje o nosso tema, né, o tema que eu extraí das perguntas de vocês foi esse aí que vocês estão vendo, sobre egrégoras, intenções, e também vou dar umas dicas de limpeza espiritual, purificação do nosso campo. Só que eu espero que eu consiga dar o tom que eu quero, tá? Porque é um tom um bocado diferente do que eu costumo encontrar por aí. Não tanto com rituais prontos, sabe? Eu não quero ficar aqui passando listinha de receita para vocês de como se limpar com tais cristais ou tais ervas, muito pelo contrário. Eu não trouxe esse tom, esse assunto junto com o tema intenções à toa, né? A gente vai falar aqui de como garantir de fato um campo limpo, no sentido de uma limpeza que vem não do corpo físico, mas num plano nosso um pouquinho mais sutil. A limpeza que vem da higienização dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a orientação das nossas intenções no melhor sentido, no sentido mais luminoso. Já estou dando aqui o spoiler do final do nosso podcast. É a principal ferramenta de limpeza e purificação espiritual que a gente tem, tá? Eu espero que isso fique muito claro aqui hoje ao longo do nosso episódio número 3. Mas antes, eu quero agradecer demais a participação de vocês, viu? Tô lendo todos os comentários, adorei a participação lá no nosso episódio anterior, o episódio especial, o episódio 2, para quem não viu. Foi especial de aniversário, né? A gente fez um tributo aí às cartomantes, a gente que trabalha não só para ajudar a esclarecer as situações, né? Trazendo uma leitura ali das cartas, seja acompanhada de divindades, de entidades ou não, né? Às vezes uma leitura nossa mesmo, intuitiva, panorâmica da situação de quem chega até nós e que ajuda, né? Eu espero que a cartomancia esteja por aí ajudando as pessoas a tomar as melhores decisões em direção aos seus objetivos de vida, aos propósitos da alma. Mas outra coisa que a gente faz muito é ouvir desabafos, né? Então o tema do episódio 2 foi desabafos de amor. Se você não ouviu, vai lá. Se já ouviu e quiser retomar, relembrar, eu achei o episódio muito bacana, fiquei muito feliz com as histórias que vocês mandaram, com a reflexão proposta lá e com os comentários de vocês, ó. Um especial me tocou muito, da Luana Rangel. Ela escreveu assim: sensacional, no meu peito tá explodindo uma vontade imensa de atrair o melhor. Eu falei, ai gente, tô cumprindo com uma das principais coisas que eu queria com o canal, né? Essa coisa de inspirar, que a cartomancia possa inspirar vocês, o podcast também, nisso, sabe? De buscar o melhor para si. Então eu fico feliz demais, Luana. E você falou ainda que isso já existia, né? Mas que estava adormecido, e eu acho fantástico também, porque, pô, não sou eu que estou acendendo em si ninguém, tá? São vocês que já tinham aí, né? Essa semente bruxa, enfim, espiritual, né? De uma perspectiva bem bacana da vida e que eu espero estar inspirando mesmo. Então, eu fico feliz. E gostei muito desse comentário. Teve também aprendizado pra gente, né? A Heloísa colocou lá, eu lembro que na gravação do episódio eu fiquei na dúvida, o que significa a tal da expressão curva de rio, que uma pessoa mandou, né, no desabafo de amor dela. E aí a Heloísa veio em meu socorro, ela me ajudou. Lá nos comentários ela disse, ó, de onde eu venho, a frase curva de rio remete ao lugar que só para lixo.
Ou seja, né, a moça lá no relato estava falando que só veio gente curva de rio na vida amorosa dela, só veio gente lixo, né? Olha só, eu tô entendendo. Eita, que difícil, hein, moça? Complicado. Não posso dizer que também não tive minha cota aí na vida de relacionamento lixo. Mas a gente aprende, bobo, né? Bom, é que olha só, já vou trazendo para uma visão da tradição, uma visão bruxesca da coisa, né? Lixo também é parte, né, da natureza, é orgânico, né, se decompõe ali, vai ser o substrato. No início é meio mal cheiroso, né? Mas depois vira aí a própria matéria que alimenta a vida nova, né? Do relacionamento novo. O que eu tô querendo dizer? A gente aprende, né, com esses relacionamentos aí. É danado. A gente aprende e às vezes até abre caminho para melhor postura, para a gente ter a melhor postura no relacionamento que chega depois. Então, né, vale a pena aí fazer esse exercício de perspectiva, será? Deixa aí nos comentários, gente. Conversa comigo, hein? Não me deixa falando aqui sozinha, não. E vocês já fazem isso muito bem, mandando essas perguntas. Vamos lá, então, para as perguntas de hoje. Estou aqui com o meu oráculo, Animal Spirit, da Kim Krans. Acho sempre bom lembrar, viu, pessoal? Não tem o patrocínio desse pessoal, não. Todos os oráculos que eu recomendo aqui para vocês, assim como livros, eles vêm da minha experiência pessoal. É o que eu recomendaria e recomendo aqui para os meus mentorados, mentoradas, para quem vem buscar meus conselhos na cartomancia. É uma coisa bem orgânica mesmo, tá? No dia que for, caso um dia chegue a ser uma forma de comercial, né, de propaganda paga, eu vou informar vocês, tá? Pela transparência aqui mesmo da nossa relação. Então vamos lá, ó. Oráculo na mão, vou, como sempre, atribuir um animal, pedir aqui a espiritualidade que atribua um animal para cada pergunta, para conservar o anonimato de vocês, para que vocês possam perguntar o que vocês quiserem lá na caixinha e participar aqui do episódio. Acho sempre bom lembrar que eu faço uma escolha, né? Não são, graças a Deus e a deusa, vocês têm sido muito generosos comigo, muito generosas, mandam muitas perguntas. Então, caso a sua não seja respondida, né? É porque eu precisei fazer uma escolha. Então, fique à vontade para mandar de novo, tá? Vai ser um prazer depois responder, havendo tempo, espaço, tudo para isso. Ok? Então vamos lá, sobre nosso tema então hoje é egrégoras, intenções e algumas dicas de limpeza. Vamos começar com a nossa primeira participante, a primeira que vem bater papo comigo. Vamos ver que animal é. Uau, a Fênix, caramba! Essa aqui é uma pessoa que está se transformando, né, gente? A coisa de sair, virar cinzas, né? Se permitir o fim, finalizações importantes para renascer com uma nova inspiração, o elemento fogo aí. Tem muita relação com a inspiração, com o plano espiritual, reacendendo a chama, né, da vida. Que legal, Fênix. Então, muito prazer conversar com você. Sua pergunta é a seguinte: como trabalhar diretamente com a espiritualidade ou com uma egrégora? É necessário fazer algum ritual, como na Umbanda? Como servir a Deus e a espiritualidade e estar seguro e conectado, mesmo sem de fato estar ritualisticamente vinculado a algum culto específico, mas ainda assim sentindo que tem algo em volta, conduzindo, auxiliando? Bom, Fênix, essa pergunta é muito legal, porque ela já me dá esse... Você está perguntando sobre trabalhar com egrégoras, né? E aí isso já me dá o ótimo gancho para trabalhar a ideia de intenção com mais profundidade. Bom, o que é intenção para você que está aí me ouvindo? Vamos partir daí, né? Porque a intenção, ela tem a ver com a nossa chama interior. E eu acho que faz todo sentido ter saído da Fênix aqui. Porque a gente está falando, né? O que é a nossa vontade, a nossa intenção? É um fogo que nos anima, né? É aquilo que nos dá tesão, é aquilo que nos inspira. E isso varia de pessoa para pessoa. Não é? Pelo menos na minha experiência aqui, e claro, né, gente, tudo que eu falo aqui é baseado na minha opinião, percepção, não é uma verdade pronta e acabada. Aliás, quem discordar de mim, fica à vontade para a gente conversar nos comentários com honestidade, claro, mas com muita nobreza, muita cortesia, né? A gente pode discordar sem problema algum. Eu entendo que vontade, intenção é a chama que alimenta a vida. Tudo que é real é animado por uma intenção, por uma vontade, né? É ela que guia tudo.
E é claro que ela vai definir também com que tipo de grupos eu vou afinizar ou não. Né? Ela diz para mim, né, pessoas que têm um foguinho, um desejo por uma determinada coisa em comum, elas vão lá e se agrupam, né? Ah, nós todos temos um foguinho, uma vontade, um desejo de que tal time vença. Somos então torcedores daquele time, né? Nós todos aqui, aí a gente vai se agregando sob bandeiras, sobre uma mesma crença, né? Religiões, caminhos, ética. Tudo a gente vai se unindo, né, no mundo através desse fogo interior. Eu acredito nisso, eu percebo isso na minha prática, né, tanto na minha vida material, né, as pessoas com afinidades vão se atrair, aquelas que não têm tantas afinidades vão se repelir. E também no plano espiritual eu vejo a mesma coisa, né? Eu acho muito interessante lembrar isso, porque às vezes, né, principalmente as pessoas que estão começando aí um despertar espiritual, querem se conectar com o mundo dos espíritos, como parece que é o seu caso, né, Fênix? Mas não querem necessariamente se vincular a uma religião, a uma doutrina, né, a um caminho aí já estabelecido, a um terreiro, né, um templo. E aí eu acho que é muito comum essa dúvida, né? É possível, né, eu me conectar diretamente com uma egrégora, com espíritos, com uma espiritualidade? Ou eu preciso estar num ritual, eu preciso estar numa umbanda, né? Eu posso servir a Deus e a espiritualidade sem estar ritualisticamente, né, vinculada a um culto? E a resposta é sim. E por quê? Porque naturalmente tudo já está em conexão. Nós nunca estamos, né, dentro da minha experiência, separados do plano espiritual, né? Os outros planos, os planos mais sutis de realidade, a gente pode até só ver o plano material, né? Mas não quer dizer que outros planos invisíveis não existam, né? E se você tem dúvidas em relação a isso, eu te convido a comparar, né? Fazer um exercício aí de semelhança, né? Assim é no alto como embaixo, para citar lá as leis herméticas. Se você tem dúvida se existem planos sutis, planos de experiência, espíritos, né? Um plano que a gente não vê, mas que existe e que interfere no nosso. Se você tem dúvidas ainda, talvez te ajude a pensar que, mesmo na nossa vida aqui cotidiana, a gente tem várias interações com coisas, né, objetos da criação que existem e que são invisíveis, mas que ainda assim a gente sabe que existem. Né? Lei da gravidade, né? A gravidade em si não é algo visível, mas a gente sabe que existe, né? O ar, né? O ar puro, ele não tem cor, ele não tem forma, a gente não o vê, mas a gente sabe que ele existe, né? Assim como os nossos pensamentos, eles existem, mas não num plano da materialidade. Mas ninguém duvida que os pensamentos existam. As emoções a mesma coisa. A gente até vê a expressão da vida, né, do fato de que a emoção existe, no fato de, por exemplo, a gente enrubescer quando a gente está tímido, tímida. Mas isso não é a emoção, né? É um reflexo dela. Então, se existem na nossa vida aqui cotidiana já confirmados, né, pela ciência e pelas nossas experiências, vários objetos, várias partes da criação invisíveis, mas que existem, então, talvez a gente possa abrir espaço para acreditar que existem planos onde vivem, né, outras consciências e mesmo as nossas consciências, né, os tais espíritos desencarnados. Bom, mas o fato de que existe um outro plano de criação, espíritos desencarnados vivendo num plano dos mortos, não destaca eles das leis que regem o nosso plano, né? Para mim, é tudo feito da mesma matéria. Eu acho que eu já disse isso no episódio anterior. Eu comparo com o plano material com o gelo, né, o plano espiritual com o vapor de água. É a mesma coisa, só que no outro estado. E se é assim, as leis que regem o nosso plano talvez também regam os planos de lá. E é aí, Fênix, que eu volto para a sua pergunta. Como trabalhar diretamente com a espiritualidade, com uma egrégora? Como é que a gente faz amigos? É a pergunta que eu te faço de volta, sabe? Porque se aqui no plano material a gente se agrega, se aproxima de pessoas conforme a nossa centelha, né, aquilo que a gente compartilha, como eu estava falando, né, todo mundo aqui gosta de doce e tal, a gente vai lá e se une, a gente é um grupo. Né? As egrégoras de que você vai fazer parte no plano espiritual funcionam da mesma forma. Né? Há formas aqui no nosso plano de conhecer amigos novos em que a gente é apresentado a esses amigos por amigos que a gente já tem, né? Isso eu comparo, por exemplo, alguém que vai aprender a se conectar com os espíritos através de um terreiro de umbanda,
O que está acontecendo? O seu amigo, né, o pessoal lá da casa que você vai passar a frequentar, vai intermediar a sua relação com os espíritos. Você vai conhecer esses novos amigos, os amigos do outro lado, os amigos mortos, através de amigos aqui vivos que vão te apresentar para eles. Não é muito diferente da gente ir numa festa convidado por um amigo vivo e lá na festa a gente conhece outras pessoas novas que se tornam nossos novos amigos vivos. Percebe, Fênix, então, que é possível, então, trabalhar diretamente? É claro que é, e eu digo mais, a gente já está atuando diariamente dessa mesma forma, sabe? Se aproximam diariamente de nós pessoas que têm a ver com a energia que a gente está emanando, né? Semelhante atrai semelhante. Acredito que a gente compartilha essa visão. Se não, você deixa aí nos comentários. Mas eu acredito, eu vejo isso na minha vida, né, diariamente, que eu atraio muito pessoas que são como eu sou. E aí é que entra um ponto importante. Ah, Elisa, mas eu não estou atraindo a pessoa que eu quero, o amor que eu quero, o trabalho que eu quero. Bom, o que eu estou dizendo aqui é que a gente atrai aquilo que a gente é e não o que a gente quer. Né? Então a magia, e eu espero que isso fique bem claro para nós até o final desse episódio, a magia é a nossa capacidade de direcionar esse nosso foguinho, essa nossa vontade do jeito certo, para a gente chegar onde a gente quer. Então, às vezes, isso acontece demais na vida da gente, né? Nosso foguinho tá mandando a gente ir para um lugar, nossa intuição, nossa alma, mas de alguma forma a gente se convence, ou pela mente, né? Ou pelo coração, pelos afetos, ou pelo plano mental, a ir numa outra direção. E isso é que vai dando, né, o desacerto, a falta de integridade, a falta de comunicação direta entre três partes nossas que precisam fundamentalmente se comunicar para a gente ter integridade. O pensamento, o sentimento, a ação ou inspiração, né? Eu espero deixar claro também, e eu espero que faça sentido para vocês, que essa tal dessa integridade, né, o fato de que você pensa algo, sente algo alinhado com aquilo e age também em conformidade, né, concordando com aquilo que você está pensando e sentindo, gente, isso é moeda corrente em todos os planos da criação. Então, assim como a gente garante mais que a gente está realmente virando amigo de uma pessoa no mundo, quando a gente é íntegro e honesto com essa pessoa, né? Como é que você, aí, no plano material, como é que você passa a confiar mais em alguém? Não é quando essa pessoa realmente faz aquilo que ela fala que vai fazer? Quando os atos combinam com os pensamentos e sentimentos, pelo menos na forma como você está percebendo essa pessoa se torna mais confiável, né? Ela tende a inspirar mais confiança na gente. No plano espiritual é a mesma coisa. Como atrair egrégoras bacanas, como estar protegida espiritualmente para servir a Deus e a espiritualidade sem precisar estar dentro de um templo. Minha sugestão, Fênix, é que você garanta cada vez mais essa integridade interna. Essa é a moeda mais cara no mercado, digamos assim. Tanto no mundo material, é mais fácil confiar em alguém quando essa pessoa demonstra, né, que ela tem um alinhamento entre o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. O que a inspira também está alinhado com tudo isso. E no plano espiritual a mesma coisa. Se eu não posso, pensa que a gente se conectando com o plano material, com o plano espiritual, eu ouvi isso de um pai de santo recentemente, achei muito legal. A gente entra no plano astral meio que tateando, né? Vendo através de véus, a não ser que você tenha uma clarividência, uma clareaudiência plena, né? Isso tudo deriva de prática. A gente entra no plano astral e vai se conectando com os espíritos de um jeito enevoado, né? A gente precisa de tempo, tatear ali na relação com aquele espírito para ver se ele é bom ou não para nós, né? Isso também é muito paralelo, muito semelhante ao que a gente faz aqui na Terra. Você toma cuidado na hora de escolher as pessoas com as quais você vai se relacionar? O mesmo cuidado deve ser tomado na hora de se relacionar com espíritos. Né? Como estar seguro e conectado? Bom, por via das dúvidas, já que eu sei que semelhante atrai semelhante, Fênix, eu te convido em lugar de tentar se proteger com amuletos e rituais de uma egrégora negativa ou de uma espiritualidade negativa, que você cuide dos seus atos, do seu alinhamento. E aí, você naturalmente afasta de ti aquilo que não é semelhante a esse campo adequado que seria o seu. Então, né, melhor forma de se proteger é garantir que a sua intenção
é o mais pura possível. Gente, eu também não tô falando aqui que a gente tem que ser puro, tá? E perfeito para poder trabalhar com a espiritualidade. Aliás, eu tô só convidando vocês a começarem, a darem o primeiro passo. E o primeiro passo da pureza e da limpeza genuína do nosso campo de energia, da higiene adequada do nosso campo de energia, para garantir um trabalho bem feito, é a pureza, o alinhamento cada vez melhor, sem pressa, mas constante, do nosso pensamento com o nosso sentimento, com as nossas ações no cotidiano. Né? Ser verdadeiro, verdadeira, íntegro, honesto, vai atrair parcerias também honestas, seja no plano material, seja no plano astral. Ok, Fênix? Eu espero ter sido clara. Essa é a melhor forma, né? E aí, claro, amuletos, rituais vão ajudar você a se proteger, né? Não estou dizendo que eles são inúteis, eles são muito úteis, porque a gente oscila, né, Fênix? Tem dia que a gente tá mais afim de ouvir o anjinho, tem dia que a gente tá mais afim de ouvir o diabinho falando na nossa cabeça, né? Para quem quer aprender um pouquinho mais, saber um pouco mais sobre anjinhos e diabinhos falando na cabeça, eu convido para assistir as lives que eu fiz lá no canal Eva Messages, lá no Instagram, uma sobre o arcano da temperança, falando do anjinho, e outra sobre o arcano do diabo, falando do diabinho. Mas enfim, essas firmezas, altares, né, amuletos, rituais, tudo isso contribui para ajudar a manter a nossa intenção alta, a nossa vibração alta, nos dias em que a gente está mais afim de ouvir o diabinho, entende? Então eles são úteis sim, né? Mas a matéria, a magia que movimenta a atuação cada vez melhor, né, mesmo dos nossos altares, dos nossos amuletos, dos nossos rituais e magias, tem a ver com essa moeda corrente básica de que eu falei. Né? O melhor mago, a melhor maga, o melhor bruxo, o melhor xamã, sempre vai ser aquele que, em última instância, sabe se orientar a partir de um lugar íntegro. A forma como eu sou encontrado no plano astral, e encontrado por forças positivas e poderosas que possam me ajudar a chegar onde eu quero chegar, Fênix, tem a ver, não só Fênix, né, mas para todo mundo aí, tem a ver com o quanto eu consigo sustentar de verdade entre aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu faço. Ok? Vamos lá então. A gente está nessa estrada, ninguém aqui é perfeito, cada um vai se melhorando nesse sentido. É a forma mais garantida, tá bom? De ter proteção espiritual. Então, cuidar da sua intenção, resumindo, o que eu quero dizer com isso tudo? Cuida da sua intenção que você garante a aproximação de egrégoras apropriadas. Essa é a única forma de garantir proteção espiritual para trabalhar com a espiritualidade fora de um culto específico? Claro que não. Né? E mesmo dentro de cultos específicos, existe o lado da barganha, né? Assim como no plano material, de novo a comparação. Beber uma aguinha. De novo a comparação. Assim como no plano espiritual, assim como no plano material, né? A gente pode, para garantir que a gente vai ter uma relação bacana com as pessoas ao nosso redor, a gente pode, de duas uma, ou ser bacana com elas, né, e pedir delas o retorno, enfim, equilibrado disso, afinal, se eu estou oferecendo, né, ser bacana, eu quero receber ser bacana em troca, senão essa amizade ou esse relacionamento não vai funcionar, né? Então, a gente pode fazer isso, ou a gente pode ser muito sacana, muito malvado, muito egoísta nas nossas relações, e quando vier o troco, né, quando vier, porque semelhante atrai semelhante, então quando forem ser assim comigo, egoístas e tudo mais, eu posso, sei lá, pagar um guarda-costas para me proteger, né, pagar um fortão, uma fortuna para me proteger do retorno, né? E se isso pode acontecer aqui no nosso plano, pessoal, é claro que no plano astral também pode, tá? Então, você vê aí pessoas, né? Nossa, Elisa, como é que então pessoas que têm um comportamento péssimo, né, podem estar se dando muito bem aí no mundo? Bom, podem estar pagando por rituais, né, com sacrifícios, com amarrações, enfim, com contratos, né, com espíritos poderosos, né? O poder não tem nada a ver com a ética, né, pessoal? Feliz ou infelizmente, né, uma pessoa pode ser muito poderosa e ter um comportamento dito muito egóico, né, muito negativo ou maléfico. E, enfim, o inverso também é verdade,
tá bom? O que eu tô ensinando aqui, né, como eu não vou ensinar de forma alguma num podcast magias para se safar de situações em que você não merece, não é justa e não é justa, mas ainda tá querendo ganhar com aquilo, eu vou então ensinar o outro jeito, né, o jeito em que você cuida da sua forma de agir, da sua intenção, e assim você consegue atrair egrégoras poderosas e ao mesmo tempo luminosas, benéficas, que vão cuidar não só de você, mas do todo também ao seu redor, né, em favor de uma harmonia maior aí do todo, da criação, tá bom? Bom, vamos lá então, já ficamos bastante aqui com a Dona Fênix, muito obrigada pela oportunidade de falar disso, viu, por ter enviado a sua pergunta. E vamos agora para a próxima, quem é você? Com quem que eu vou conversar agora? Vão deixando aí nos comentários, pessoal, se gostaram ou não. Espero que vocês tenham gostado do exercício que eu pedi antes de ler os comentários uns dos outros, né? Ver como é que vocês são parecidas, de certa forma. E onde também não, né? Onde vocês são diferentes. Bom, agora eu vou conversar com quem? Vamos ver? Escorpião! Uau! Poderosa e sensual. Bom, o Escorpião diz assim: Oi, Elisa, gostaria de comprar um oráculo com a intenção, hein? De trabalhar minha intuição sobre as minhas questões pessoais. Isso é possível? Como fazer bom uso do oráculo para nós mesmos? E qual o melhor oráculo? Boa semana. Adorei, Escorpião. Muito obrigada pela pergunta, pela oportunidade de falar disso também. Porque a gente vai escorregando então, né? Do tema da intenção, do tema da egrégora, a gente vai agora para uma aplicação prática, né? Essa moça, ela quer aplicar uma intenção, a intenção de trabalhar a intuição dela para perguntar questões pessoais dela para um oráculo, e ela quer saber se ela pode fazer isso, né? E qual é o melhor oráculo para fazer isso, e como fazer bom uso do oráculo para a gente. E isso, Escorpião, te contar que isso é uma questão para cartomantes antigas, velhas e velhos de guerra, né? Essa questão de como é a melhor forma de tirar cartas para si mesmo, quando fazer isso, quando não fazer isso, né? Tem gente que já coloca o tabu, não se tira cartas para si mesmo, né? E eu até entendo, vou trazer um pouquinho desse debate aqui para vocês, para a gente conversar sobre, e fico aguardando aí a opinião de vocês no fim das contas, né? Isso é uma questão que está em aberto mesmo, né? Tem gente que acha que deve tirar carta para si, tem gente que acha que não, tem gente que, como eu, vê prós e contras dos dois lados, tá bom? Mas em última instância eu incentivo muito, tá? Que as pessoas vão aprendendo aos poucos a tirar cartas para si mesmas. Se, e somente se, elas derem conta de lidar com o fato de que a cartomancia, ela nasce e deve ser considerada sempre, de alguma forma, como um jogo. E sendo assim, é um jogo, é uma arte que é para ser levada de forma leve, como conselho, e não como definidor da vida da gente. E aí eu vou falar para vocês uma coisa que pauta muito a minha profissão, sabe? Como cartomante. Eu não sou uma cartomante que corre para atender pessoas que chegam falando que a questão delas é urgente, que elas precisam resolver ali, agora, e que só vão conseguir resolver através da minha ajuda. Por mais lisonjeiro, né, por mais que pareça inflar o meu ego, né, atender uma pessoa que manda uma mensagem falando que precisa desesperadamente de mim e que, né, minhas cartas vão ajudar ela a tomar uma decisão que é para ontem, né? Por mais que isso pareça, né, pode ser uma portinha para vaidade, eu sempre opto por esperar, por dar um tempo quando isso acontece. Tá salvo, gente, claro, né? Situações em que, né, as divindades, as anciãs, os guias falam, não, essa pessoa realmente tem uma urgência e vai lá e vai atender, tá? Porque, primeiro, claramente uma pessoa que está numa situação como essa perdeu de vista isso que eu estou falando para vocês e que é fundamental. O fato de que nas cartas a gente encontra a possibilidade, pelo menos nas minhas cartas, na forma como eu tiro, de expandir nossa visão sobre aquele assunto e ajudar com mais elementos, com mais informações a tomar uma decisão melhor, né? Mas a gente não pode nunca depender das cartas para fazer isso, né? Esse é um comportamento que para mim é uma relação que não é legal com as cartas, né? Que leva a uma dependência, ao vício, e isso eu acho que em área nenhuma da vida, talvez a gente concorde, né? Não é legal. Tá bom? Então, primeira coisa para poder tirar cartas para você mesmo, não levar tão a sério,
ok? Sim, as cartas podem te orientar de forma muito precisa, sim, elas podem nos surpreender, né, trazendo questões de vidas passadas, vidas presentes, né, aspectos da nossa semiconsciência, trazer à tona, né, trazer insights, enfim, definitivamente resolver para nós questões que estavam muito difíceis. O oráculo pode fazer isso, né? E eu sugiro em especial o tarô para quem está começando. Né, o tarô, uma linguagem bem organizadinha, temos lá sempre 78 cartas, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, essa estrutura fechada, né, quanto mais organizada a linguagem oracular, para quem está começando, melhor, tá bom, Escorpião? Isso é bem legal, é a segunda coisa. Então, primeira coisa, entender, né, a importância relativa mesmo do oráculo, do tarô, né? Ele é uma ajuda, ele não é uma bengala, é algo para te ajudar e não para você depender dela para caminhar, tá? Para tomar decisões. Isso é fundamental. E a segunda questão, né? Eu opto, em geral, para quem está começando, por sugerir o tarô. Uma estrutura bem fechadinha, talvez até o baralho cigano, né? Ou o conhecido aqui como baralho cigano, o Lenormand, lá no exterior. Ele também é uma ferramenta mais organizada do que esses oráculos, né? Oráculo dos animais, tantos oráculos que eu uso também. E aí, para começar, o melhor, de fato, para mim é o tarô. Mais organizadinho, né? Separa lá a nossa vida. Separa lá a nossa vida em 4 campos, né? Mental, emocional, espiritual e material, os naipes. Tem os arcanos maiores, vocês estão vendo lá né, acredito que estão vendo aí nas lives que são profundos, né, podem conversar muito com a nossa psique e ajudar, sim, a resolver muitas das nossas questões pessoais. Tá bom, Escorpião? E aí, como fazer isso? Né? Você quer comprar o oráculo? A intenção, como é que você vai fortalecer o fato de que esse tarô é para isso? Né? A minha intenção com ele é trabalhar a minha intuição sobre as minhas questões pessoais. Reafirmar isso para o seu tarô todo dia é uma forma de ir imantando, né? Imantando colocando a energia nessa ferramenta de que ela é para isso. O meu objetivo ao usar esse tarô é para ajudar a trabalhar minha intuição sobre as minhas questões pessoais. Mas não só, né? Palavras ao vento, palavras ficam ao vento se elas não são baseadas numa conduta orientada para elas. Então, não adianta nada você ter um tarô, você imantou ele, você fez seu ritual lá, né, acendeu uma vela, passou um incenso, limpou, da forma como você considerar aí mais apropriado, e disse a ele, né, soprou sobre ele essas palavras, ó, a minha intenção com você, tarô, é trabalhar a minha intuição sobre as minhas questões pessoais. Isso é só uma cena de teatro se não tiver baseada em ações que estão alinhadas com isso. Né, Escorpião? Então imagina que aí você vai lá, fez tudo isso, primeira coisa que você pergunta é se, sei lá, sobre a vida alheia. Né? Uma coisa que não tem nada a ver com uma ferramenta que é para ajudar a trabalhar a sua intuição com as suas questões pessoais. Você vai lá e pergunta sobre a vida do outro. Você vai lá e... Entende? A conduta precisa estar orientada. Então, se eu falei que esse oráculo, se eu estou firmando ele para atingir um determinado fim, eu vou usar ele só para esse fim. Gente, pode parecer que tô falando uma coisa besta, né? Mas caramba, todo mundo aí que já tentou fazer dieta sabe do que eu tô falando. Uma coisa é você firmar a intenção, outra coisa é você conseguir, dia após dia, ser fiel, né, àquela intenção que você firmou. Então, ter paciência com você mesmo, Escorpião, humildade, né? Porque a gente pode cair várias vezes, a gente pode comprometer a ferramenta para isso, mas... né, cair numa tentação de usá-la para uma outra coisa, isso acontece, e o mais importante mesmo não é, vou citar Rock Balboa aqui, gente, oh meu Deus do céu, não me julguem, ou julguem, ou riam, não tem problema não, mas eu sei que é parte dos filmes dele uma frase do tipo, né, a gente não uma pessoa é forte não porque ela nunca cai, né, mas é pelo tanto de vezes que ela cai e consegue permanecer no caminho, né, seguindo. Então, é sobre isso aí, tá bom? Espero que você tenha sorte aí com o seu tarô, sugiro mesmo o tarô para você, tá? E vamos lá para a nossa próxima pergunta. A próxima pergunta, para mim, ela é muito interessante, a resposta vai ser rapidinha, mas eu achei o próprio fato da pessoa enviar a pergunta um ótimo mote, uma ótima oportunidade para a gente conversar. Então, vamos lá, você
Que animal vai ser você? Já virou aqui. Você é a borboleta, que linda! Está em processo de transformação, de mudança. Isso já pode até ser algo que te ajuda a responder o que você trouxe para mim, tá? Vamos lá. A sua pergunta foi assim: eu tenho que mudar de emprego? Foi só isso, né? E eu agradeço muito a sua pergunta, tá? Por mais que seja uma pergunta que é mais adequada lá para uma sessão particular comigo, né, de cartomancia, em que a gente vai avaliar, né, o que acontece na sua vida quando você muda de emprego. Mas aqui eu não vou responder exatamente isso, né? Eu não vou dizer se você deve mudar de emprego ou não, mas eu vou te dizer que a resposta para essa pergunta está totalmente ligada ao que eu acabei de falar a respeito das intenções. Porque eu devolveria a pergunta para você, te perguntando qual é a sua intenção. Né? Porque tenho que mudar de emprego, é como se você esperasse, borboleta, que houvesse um caminho perfeito para você, né? E que nesse caminho perfeito, você quer comparar o que você está fazendo, as suas escolhas lá com esse tal caminho perfeito para ver se você deve ou não, naquele caminho perfeito, mudar de emprego, tá? Para corresponder a ele, né? Quando o que vai definir mesmo, sabe, borboleta, se você deve ou não mudar de emprego, no meu ponto de vista, no meu trabalho de cartomancia, é onde você quer chegar. Qual é a sua intenção? Né? A que grupo você quer se unir? Né? Qual é a centelha aí dentro de você? Porque se eu responder isso, né, se você deve ou não mudar de emprego, sem te perguntar onde você quer chegar, eu vou estar respondendo com base na minha história, né? Na minha visão. O que eu acho que eu deveria fazer. Mas é você, é a sua vida, né, borboleta? Então, o que eu acredito que você queria saber é assim, para eu viver a melhor vida para mim, a vida que mais condiz com a minha alma, né, com quem eu sou, com que vai me levar a mais paz de espírito, ao que há de melhor, né? É o que eu imagino que você está perguntando. Para viver essa vida, o melhor para mim agora seria mudar de emprego? Essa é uma pergunta que os oráculos podem te responder. Pelo menos os oráculos com que eu trabalho, sabe? E, bom, se o animal que você tirou aqui é borboleta, eu acho que dá pra gente já começar a pensar aí que mudança é um bom caminho, né? Mas é você quem vai responder. Então, né, como é que eu te respondo essa pergunta? Te devolvendo uma pergunta. Depende, né? Você tem que mudar de emprego ou não? Depende. Onde você quer chegar? Pensa lá em onde você quer chegar, com base nisso, vê, né? Com base em onde eu quero chegar, que caminho me deixa mais próximo de lá? Eu permanecer nesse emprego agora ou eu sair? Ok? Tirar cartas para isso pode ajudar, né? O tarô, dificilmente ele vai te responder sim ou não claramente. Ele vai dizer mais a respeito de que caminhos se abrem quando você toma essa ou aquela decisão. E aí aqui eu falei especificamente do tarô, tá? Para tarólogas e tarólogos aí de plantão. Ok, e vamos lá. Próxima, então, participação. Essa foi rapidinha, mas muito importante. Muito obrigada. Próxima pergunta. Essa também é semelhante, olha que legal. Outra para a gente praticar a questão das intenções. Me lembra muito essas perguntas, aquela cena de Alice no País das Maravilhas, né? Em que o gato, aquele gato do sorriso de lua, ela pergunta para ele qual é o caminho, qual é o melhor caminho, né? E ele, bom, depende, onde você quer chegar? Ela, eu só quero sair daqui. E aí ele diz algo como, olha, para quem não sabe onde vai, né? Qualquer caminho tá certo. Ou errado, né? Enfim. Vamos lá, então. Próxima participação. Você é a Chita. Ok, a Chita, um leopardo aqui. Muito corredor, muito valente, cheio de energia. Bom, e você, Chita, pergunta assim, olá, eu já conheci a pessoa do meu destino? E aí? Eu já conheci a pessoa do meu destino? Chita, algo semelhante ao que eu disse para a nossa participante anterior, né? E aí? Onde você quer chegar? Que destino é esse? É interessante a gente pensar em destino, né? E aí eu vou voltar lá no tema da egrégora, né? Eu atraio um grupo de pessoas afim àquilo que eu tenho dentro, ao meu fogo, né? A minha vontade, a minha centelha. E será que não acontece a mesma coisa com o destino? Essa é a minha pergunta.
E eu deixo aí para vocês comentarem, se quiserem, que eu adoraria ouvir de vocês. O que vocês entendem como destino? Como é que fica essa coisa destino versus livre-arbítrio, né? Porque a pessoa do seu destino, eu imagino, Chita, que seja uma pessoa que vai ter um foguinho semelhante ao seu, né? Um fogo da paixão, tem intenções afins, conseguem construir, somar a partir de uma visão de mundo semelhante, né? Ou às vezes até tem aquela coisa dos opostos se atraindo, né? Mas algo tem que atrair você para aquela pessoa. Né, algo muito misterioso, algo kármico de outras vidas, e aí a gente encontra às vezes várias definições. Agora, talvez, mais do que perguntar para uma cartomante, aí de novo, né? Essa é uma pergunta que super cabe numa sessão particular de cartomancia, né? Se você já conheceu a pessoa do seu destino. Mas aqui é uma pergunta que vai servir de mote para a gente retornar, né? Ao tom da intenção. Bom, dependendo da intenção, do que você quer para sua vida, que tipo de pessoa você quer para sua vida, talvez você mesma possa responder essa pergunta. Né? Compara aí com aquilo que você quer, o parceiro, a parceira que você quer para sua vida, compara as pessoas que você tem encontrado, né? E para dar uma dica, na dúvida, provavelmente não, você ainda não encontrou aquela pessoa, né? Mas isso é uma visão muito pessoal também, tá bom? Bom, essa era a minha resposta para você. Muito obrigada pela sua participação, viu, Chita? Eu realmente desejo, para além de qualquer coisa, que você encontre sim essa pessoa que você considera a pessoa do seu destino. Só te peço para descrever ela um pouco mais, ter uma imagem mais clara de quem ela é, tá bom? E, com sorte também, dizem as anciãs, ter uma visão bem clara também, o mais clara possível, de quem você quer ser ao lado dessa pessoa. Pode ser bem bacana fazer esse exercício. E vamos lá, vamos para a nossa próxima participante. Essa participante, ela mandou várias perguntas. É a parte ali das dicas de limpeza, tá? Agora vamos para a parte prática do nosso podcast sobre egrégoras e intenções. Porque essa moça, muito obrigada, inclusive, viu? Vamos ver qual vai ser o animal que vai representá-la. Tirou a dúvida dela de tudo quanto foi procedimento de limpeza espiritual, purificação. Lembra que eu falei no início? Gente, eu vou tentar dar o tom aqui para vocês, não de ficar dando práticas, né? Como limpar, que tipo de ritual ou elementos limpam a aura de vocês, abrem caminho, né? E limpeza espiritual, pessoal. Primeiro passo para abrir caminho, tá? Se você quer abrir caminho para amor, para trabalho, para melhores relações familiares, qualquer que seja o caminho. Primeira coisa é tomar banho, né? Para estar preparado, para estar bonito, bonita, para uma nova etapa na vida, seja em que área for, a primeira coisa que você tem que fazer é limpeza, né? Então, limpeza energética é a primeira parte, a primeira etapa. Mas, para além de ficar aqui dando dicas, né, e sugestões de como fazer o ritual, eu queria partir dessa reflexão que fiz no início, tá bom? De que a melhor limpeza é mesmo garantir a higiene dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, nutrir bons sentimentos, né? Ler, ver vídeos, ter acesso a conteúdos que te inspiram, que te mostram o melhor da humanidade, o melhor em você, e não mórbidos, né? Que fiquem apontando sempre para os problemas. E claro, eu preciso fazer uma meia-culpa aqui, né? Porque de forma alguma eu também estou falando para vocês fecharem os olhos para a realidade muitas vezes dura, né? E difícil das nossas relações, da nossa sociedade, né? Do mundo como anda. Cuidado com a alienação, né? Essa coisa de querer só vibrar coisa boa, pensar em coisa boa, pode acabar virando uma bruta de uma alienação. Então, o que eu estou pedindo? Equilíbrio, né? Parcimônia. Nem tanto cidade alerta, né? Essa mídia que fica tentando botar medo na gente o tempo todo. Nem tanto esquizoterice, né? De cristais, de que a vida, né, só pode pensar coisa boa e show baixa frequência, tá? Parcimônia, equilíbrio entre essas polaridades. Para mim é o que faz mais sentido, ok? Mas vamos lá, porque essa moça, o animal dela qual é? Vamos ver. Gente, ela veio de minhoca. Então vamos lá, dona minhoca. E faz todo sentido, viu? A minhoca nesse oráculo, ela tem um mundo colorido que ela tá guardando. Ela fez um nó com o corpinho dela. Dentro dela tudo é muito colorido. É alguém que tá prenhe, né? Tá meio grávida de possibilidades, de criatividade. E em geral é aí que a gente tá cheio de dúvidas, de questionamentos, né? A gente tá gestando alguma coisa nova e a gente quer saber mais para estudar. Então, fico muito feliz que você tenha perguntado, minhoca, e espero conseguir responder aqui da melhor forma, tá?
Bom, são algumas perguntas, vamos lá, vamos passar uma por uma. Achei todas muito relacionadas com o nosso tema, olha só. Primeira pergunta da Minhoca. Como se proteger de assédios extrafísicos? Existe uma técnica para fortalecer o campo energético? Existe, Minhoca, chama conhece-te a ti mesmo, sabe? Eu preciso conhecer meu campo energético, né? Então, é claro que isso eu tô dando para você a fórmula de proteção que demora mais pra gente ficar bom nela, mas ao mesmo tempo é a mais garantida e poderosa. E uma vez que você aprenda, você nunca mais vai estar desprotegida ou desprotegido, ou dificilmente estará, né? Nunca é muita coisa, dificilmente estará. É a coisa, aprenda a conhecer o seu campo de energia. Sugiro para todo mundo que quiser aprender, né, de forma sólida e constante sobre campos de energia, eu sugiro o livro Cura pela Luz Interior, da Bárbara Brennan, ok? Ele é o meu livro básico em relação a isso. Mas você pode também se aprofundar em algum sistema de cura específico, né, que é o caso do Reiki, e há outros também, de cura, né, e proteção, harmonização energética através de imposição de mãos. Tem a cromoterapia, que é o uso de cores. Então, há muitas técnicas, né, Minhoca? Eu não vou aqui ficar focando em técnicas, porque qualquer uma dessas, se você se aprofunda no conhecimento delas, fatalmente você vai estar aprendendo não só técnicas, né, não só a teoria, como a prática de como estar mais protegida no seu campo energético. Então, tem essa parte, que é a parte do estudo, né? E aí você pode escolher, como eu disse, para quem não quer se vincular a nenhum tipo de doutrina específica ou templo, né? Eu sugiro o livro da Bárbara Brennan. E para quem quer, né, entrar num sistema, numa tradição, sugiro o Reiki. E eu sei que há outras, quem conhecer outras também, Magnified Healing, né? Pode colocar aí nos comentários se quiser contribuir aí, ó, para compartilhar conhecimentos, tá bom? Mas, em última instância, né, e eu sou bruta mesmo nesse sentido, eu gosto de ir lá na raiz da coisa, né, nenhuma dessas técnicas vai funcionar se você não estiver desenvolvendo autoconsciência, ou elas vão funcionar melhor se você estiver desenvolvendo essa autoconsciência, né? Como me proteger de assédios extrafísicos? Como é que eu me protejo na vida cotidiana da companhia de pessoas de mau caráter? Né, de energia vampírica, que vão querer receber muito mais do que doar. Não é através da observação, Minhoca, da relação, né? Você atenta ali com seus 5 sentidos, mais seu 6º sentido, sua intuição, para perceber se há alinhamento naquela pessoa, a forma como ela pensa, sente, age, né? Se há integridade ali. Então, para se proteger de assédios extrafísicos é a mesma coisa. Uma pessoa que não cuida da higiene das relações que ela estabelece, né, ter boas amizades, essas pessoas muito tolerantes com gente que claramente não está fazendo bem para ele ou ela, né, estão mais suscetíveis à presença de assédios extrafísicos também, né? Se eu não coloco limite nas relações materiais, eu também não coloco limite nas relações astrais. Eu sou o mesmo, né, atuando em todos esses planos. Tá bom? Então, para se proteger de assédios extrafísicos, busca essas terapias, mas busca também se conhecer para cada vez mais manter um campo higienizado ao seu redor. Seja ao redor com pessoas vivas, né, que não são bacanas para você, limpa isso, fecha essas relações, e aí você vai estar garantido também que no plano astral isso se reproduz. Tá bom? Você também vai ter a fibra moral, a energia disponível para para colocar esses limites. Ok? Próxima pergunta, como fazer um banho de ervas? Quais os erros frequentes? Bom, banho de ervas, há várias formas de fazer, amo banho de ervas, né? Assim como vamos começar a falar de coisa boa? Assim como a gente o tempo todo está conectado, né, com a energia das pessoas vivas que nos fazem mal e as pessoas mortas também, dependendo daquilo que a gente atrai com a nossa postura, também é o mesmo com relação a pessoas boas, a pessoas com intenções altruístas, fraternas, de amor incondicional para com a gente. Então, a gente também está em contato, a gente pode atrair o contato com esses seres, né? Todos os seres vivos têm um campo de energia ao redor deles. Se existem vivos no plano material, existem vivos, claro, variando as proporções nos outros planos. Todos têm um plano emocional, um plano mental, um plano espiritual. Estou falando também das pedras, dos bichinhos, das ervas.
Ou seja, fazer um banho de ervas tem a ver, há muitas formas, né? Eu não vou ficar aqui nos detalhes, água morna, água fria, tem o banho macerado, né? Que você só pega a erva viva e macera, ao invés de ferver, né? Eu, por exemplo, por minha escolha pessoal, uso mais o banho macerado, mas o fervido também tem suas funções. E aí há livros para isso, né, Minhoca? Depois, se você quiser, eu posso dar indicações de bibliografia, deixei nos comentários que eu faço isso. Mas eu acho que a princípio eu vou de novo lá na raiz, né? Como bruxona da encruzilhada pé na terra, eu gosto de ir lá na raiz das coisas. Principal para fazer um banho de ervas bacana, qual é o erro mais frequente, já que você perguntou os erros frequentes? A falta de respeito. A falta de respeito com a erva, de respeito ao elemental ali presente, cuidado na hora de se relacionar com a erva. Eu vejo macumbeiros, macumbeiras que meio que se sentem infantilizados, né? Se conversarem com a planta, se pedirem permissão. E eu vejo isso como fundamental. Né? É você demonstrando na prática e não só na teoria que você respeita a natureza, que você se vê como parte dela e que se você merece o respeito e o cuidado, né, que a mãe natureza pode te oferecer com essas medicinas, com essas ervas, com essas folhas, com essas flores, ela também merece o respeito. E uma das formas como o ser humano demonstra respeito é pelas palavras. Então pedir permissão, né, trabalhar com cuidado a erva, de preferência usar ervas que você cuida no seu canteiro. Né? Assim como pessoas de fora, né, vão trazer influências e visões de mundo e energias diferentes, né, daquelas que são as pessoas ali da sua família, uma erva também carrega o campo energético em que ela foi criada e cuidada, por quem ela foi cuidada. Então são coisas que também influenciam, eu acho que são os erros mais frequentes, porque são questões que muitas vezes as pessoas perdem de vista, sabe, Minhoca? Não consideram muito. Muito mais do que esse método, né? A coisa de que erva é para que problema, coisas desse tipo, que eu acho que as pessoas se preocupam mais. Então é isso que eu sugeriria, né? O erro mais frequente tem a ver com essa vivenciar mesmo esse respeito e a presença na hora do banho, né? Na hora de preparar o banho, toda a preparação é sagrada. Então não ficar com a cabeça voando, ficar ali focado em conversar mesmo com aquela inteligência, os elementais ali presentes nas ervas. Outra pergunta da Minhoca. Minhoca perguntou bastante, fiquei feliz demais. Afinal, pode ou não usar sal grosso para fazer banhos? Pode e deve, tá? O sal grosso é um limpador, um sabão, né? Sabão do grosso, do bom, do eficiente, da energia deletéria, da energia negativa, né? Não adequada. Então pode sim, inclusive pode fazer banho só de sal grosso, né? Pode usar o sal refinado também, eu sei que tem muita gente que tem tabu em relação a isso. Não, né? A energia, pensa, o material, gente, o elemento tá ali presente, independente de ser grosso ou fino, né? Não faz sentido não poder usar o sal fino. Então, se você tá numa necessidade, não tem sal grosso, claro, eu acho que ele é melhor, né? Por algum motivo aí. Menos processado, apesar de que eu tenho, né, minhas restrições em relação a isso, vocês já sabem, né? Uma coisa muito processada está mais distante da natureza, uma coisa menos processada está mais natural, sei lá, né? Quem processou foi o ser humano é parte da natureza, né? Então as máquinas que o próprio ser humano fez, tudo isso é natureza. Mas, então é isso, tá? Mas não, é isso mesmo, pode usar o sal grosso e para fazer banho, eu só sugiro sempre que após um banho de sal grosso, né, o sal grosso limpa muito, então seria legal você trazer energias bacanas. Então eu sugiro, depois do banho de sal grosso, um outro banho de flores, né, com intenções de trazer coisa bacana, né? Então enquanto um limpa, tira coisa ruim, o próximo banho de flores, de ervas cheirosas, né, de especiarias, ele pode vir trazendo prosperidade, amor, fartura, sedução, por aí vai, ok? Mas, vamos lá, como usar corretamente o anil para limpeza? Existe algum risco caso não seja usado corretamente? O único risco básico, né, é ingestão. Não vai ingerir anil. De resto, o anil ele é uma das limpezas mais tradicionais das macumbas das bruxarias brasileiras, né, do catolicismo popular também. Então, o anil é muito vendido em casas de umbanda, né? Aquele tom azul dele eu amo, porque me lembra muito Ogum, né? A força da lei entrando na casa, né? Corrigindo os desequilíbrios. Eu gosto muito, né? Você pode misturar ele ali na água, passar um pano branco limpo, né? Com o anil, vai ficar azul, claro. Na casa, depois de toda a limpeza normal, né? Como uma limpeza espiritual.
Gosto demais. E no banho também, né? Colocar uma pastilhazinha, hoje, atualmente, né, na macumba moderna, ele vem numas pastilhazinhas que eu vi. Na minha época ele vinha em pó só. E aí você pode colocar um pouquinho no banho, né? Sempre que falo em risco, eu penso em quantidade, sabe, Minhoca? Então é aquele negócio, a diferença entre o veneno e o remédio é a quantidade, muitas vezes. Então, não precisa de muito, né? Lembra sempre, o que você trabalha, principalmente quando a gente está falando de magia, lembra o que eu disse no início, magia é direcionar intenção, é direcionar vontade, né? O elemento, ele é só um meio, uma ferramenta, um veículo para você direcionar essa vontade. Então, às vezes, um pouquinho de anil é suficiente, porque o que você precisa mesmo é da energia do anil, né? Do campo do anil presente ali para aquela limpeza, daquilo que ele remete a você, né? Para o seu estado mental também se sentir purificado, isso é parte da magia. Né? Por que muita gente vai lá, faz uma magia maravilhosa num candomblé, num banda, faz um ritual lindo e as coisas ainda assim não movimentam? Faltou a parte da pessoa, né? A parte da fé, de acreditar. Então, o seu campo mental, como ele recebe, também é parte, né, do fato da magia funcionar ou não. Por quê? Pelo simples fato de que magia é exigente, né? Não adianta a coisa acontecer só no plano material, os elementos estão ali presentes, vai lá e faz o ebó, vai lá e faz a oferenda. Ela quer também o nosso comprometimento, não só material, mas também emocional, mental e espiritual. Todos os nossos planos têm que estar envolvidos para ela de fato acontecer, né? Por isso, infelizmente, muitas pessoas entram no caminho da magia, né, das religiões, das doutrinas mágicas, e depois saem dizendo, não funcionou. Muitas vezes pelo desconhecimento dessa lei básica, né? Por isso estou fazendo questão, Minhoca, de dar muito relevo para ela aqui, tá bom? Da coisa da integridade dos campos, né? Da coerência entre o pensar, o sentir e o fazer como a base da magia, bem feita, tá bom? E vamos lá, próxima, dormir com cristal perto da cabeça realmente causa acúmulo de energia, sinergia ou acoplamento áurico da pedra com a aura da cabeça? Sim, tá? Mas não é tão ruim quanto parece, eu vou explicar. Deixa eu continuar. Você diz também, isso realmente interfere na qualidade do sono, sobrecarregando os chakras frontal, laterais e secundários? Não, é aí que está a questão, tá, Minhoca? O que acontece? Existe uma questão muito humana que passa pelo medo da contaminação, né? A contaminação com o outro, eu acho que está muito exacerbado nos nossos tempos, né? As pessoas moram em seus quadradinhos, suas casinhas, separadas por cercas uns dos outros, né? Morrem de medo do contágio, acho que depois da pandemia piorou isso, né? Essa distância que a gente quer ter do outro, sendo que no mundo da natureza e por consequência, no mundo do plano astral, no mundo da magia, tudo está misturado, tudo está conectado o tempo todo. Então, o seu campo ele não tá só conectado quando você está deitada com o cristal que está perto da sua cabeça, entende? O seu campo ele está trocando energia com o cristal, com a cama que você está, com tudo que está ao redor, com as pessoas que também estão na casa. Né? Então não há por que ter esse medo do contato áurico entre eu e outro elemento para gerar um problema. Agora, a questão toda está naquilo que a gente falou desde o início, Minhoca, na intenção. Né? Então, se alguém colocou uma intenção nesse cristal, potencializou a aura desse cristal com uma intenção negativa em relação a você, isso é o que a gente chama de um amuleto negativo, né? De um amuleto perverso, né? Enfim. E claro que isso pode ter efeito. Né? Agora, se ninguém foi lá e colocou uma intenção nesse cristal, né? Conversou com a aura dele, direcionou uma vontade através dele para te fazer mal, então não vai interferir, não tem isso de qualidade de sono. Apesar de que, eu vou te chamar para fazer uma reflexão interessante, né? Depois a gente pode até expandir ela num outro episódio. Se o campo áurico de qualquer ser da criação é resultante das relações que ele estabelece, né? Com o mundo, com o todo, a história desse cristal, de onde ele veio até chegar a você, também interfere na energia que ele emana. Então, cuidado, né? Eu tô dando aí uma alfinetada no mercado de cristais, né? Que hoje em dia ele é culpado mesmo por explorações horríveis em lugares muito
né, perniciosos aí. Eu sei que sempre fui apaixonada por cristais, tenho vários cristais, né, parei de comprá-los a partir do momento em que me tornei consciente. Eu não era e me tornei consciente de como esse mercado tem sido daninho, né, principalmente em África, em outros lugares aí, como ele tem gerado mais energia ruim do que boa, se vocês me permitem, sabe? Então, eu acho que cabe essa reflexão também, né? Será que todo cristal, toda ametista tem uma aura de sabedoria, né? Dependendo da história dessa ametista, do que aconteceu no caminho dela até você, pode ser que sim, pode ser que não. Será que não vale a pena pelo menos pensar nisso, né? Porque vocês podem perguntar, nossa, Elisa, mas aí como é que eu faço, né, hoje em dia, né, capitalismo, né, a economia como tá, a gente não sabe a história das coisas que chegam até nós. Bom, mas, né, magia é feita de verdade, de integridade. Então não é porque você não sabe que o campo ali não vai deixar de estar imantado com aquilo que ele é, a história daquele ser, né, daquela pedra, daquele cristal, daquela erva. Mas enfim, reflexões, né, pessoal? Não tem certo nem errado, pelo menos não facilmente, tá? Dá pra gente fazer uma lista enorme aí de prós e contras de usar cristais para cura hoje, né, no mundo em que a gente tá. Mas é isso, né? Espero, como eu disse, esse podcast é mais para trazer questões, suscitar dúvidas, né? Pra gente querer estudar mais, aprender mais, expandir nossa consciência do que exatamente para trazer só respostas, minhoca. Às vezes é assim, tá bom? Então vamos lá, próxima pergunta da minhoca. Qual o primeiro passo para conhecer, desvendar os mistérios dos grandes arcanos universais? O que vem primeiro? E aí, minhoca, nós vamos falar dos arcanos universais no nosso próximo episódio, tá bom? Eu queria fazer isso porque eu acho interessantíssimo esse tema, né? Ele conversa com o tarô, com a ideia dos oráculos, com a cartomancia. Eu quero ver com vocês, né? Vai depender aí do que vocês me disserem nos comentários. Se vocês querem um episódio só sobre os arcanos, um episódio do podcast, né? Para eu falar dos arcanos de forma geral. Eu sei que a gente já tem as lives lá no canal Eva Messages no Instagram, que a gente cada dia fala de um arcano maior. Afinal, estamos acabando. Daqui a pouco vem o mundo aí. Talvez fosse bacana, né? A gente finalizar com chave de ouro com um episódio aqui do podcast, falando desses arcanos universais. Acredito que Minhoca, uma moça sábia, né, quando ela falava aqui dos mistérios dos grandes arcanos universais, acho que ela não estava se referindo só ao tarô, né? Arcano é uma palavra genérica para mistério, então há muitos mistérios, né? As leis que regem o nosso universo e que a gente ainda não conseguiu aprender, por mais que tenhamos vários caminhos para isso, né? As ciências ocultas, as ciências, né, das universidades, vários caminhos aí que o homem, o ser humano, tem buscado desenvolver para conhecer esses mistérios, né? Então, já vou deixar aqui uma parte da minha resposta. O primeiro passo para conhecê-los é a curiosidade, tá bom, minhoca? Só de querer saber já é o primeiro e eu acho que o passo mais importante. Quando a gente começa a achar que a gente sabe demais, né? Já posso dar aulinha de tarô, disso, de aquilo. Talvez a gente precise se perguntar ainda mais, né? E, enfim, caso vocês queiram um episódio sobre os arcanos do tarô, aí aqui é do tarô mesmo, vocês me digam, tá bom? E vamos lá, vamos fechando o nosso episódio com a nossa última pergunta da minhoca. O álcool, ele expande a mediunidade? Ele facilita o acesso para assediadores extrafísicos? E a minha resposta, minhoca, é sim, e não só o álcool, tá bom? E aí cabe também talvez um episódio inteiro para falar sobre expansores de consciência, substâncias enteógenas, né, ou alucinógenas, dependendo de como vocês as entendem, porque todas elas, em alguma medida, o que elas fazem? Elas colocam a gente um pouquinho mais na encruzilhada entre o plano astral e o plano material, né? Enquanto no nosso dia a dia, a rotina, as coisas que a gente está fazendo, as substâncias que a gente está tomando e comendo, chamam a gente para aterrar, né? Inclusive a carne, as raízes entram aí como alimentos que também fortalecem ainda mais nossa conexão com a matéria, com o dia a dia, o cotidiano, né? Lá no outro oposto, né? Opostas a essas, são essas substâncias que fazem a gente desenraizar, né? Flutuar um pouquinho, sair da casinha um pouquinho e ir para a encruza, né? Ir para o meio do caminho entre os vivos e os mortos, né? Entre o mundo da imaginação, o mundo da fantasia e o tal dito mundo real, né? Então, sim, é preciso tomar cuidado. Álcool, assim como todas as outras substâncias que, né, tiram a gente desse eixo
diário, né, do cotidiano, material, elas são sim facilitadores, né, do acesso dos assediadores extrafísicos, como não? Assim como a gente, né, vou fazer de novo, pela última vez eu prometo, a comparação, pelo menos nesse episódio, a comparação com o plano, com o dia a dia da gente, né? Se no meu dia a dia eu preciso tomar cuidado quando eu vou a um bar, porque se eu bebo demais eu fico mais passível, né, facilito o acesso de assediadores físicos, né, de pessoas que podem tentar me fazer mal, o mesmíssimo acontece no plano espiritual. Não é diferente. Tá bom? Então, com esse tanto de não é tão diferente assim, eu finalizo o nosso episódio 3. Agradeço muito a quem esteve aqui até agora. Peço que vocês conversem comigo, né? Não me deixem falando só. Nada aqui é uma verdade, bati o martelo, é assim e pronto, acabou. Se não concordar comigo, vai embora. Muito pelo contrário, tá? Eu adoro o debate, eu adoro conhecer pessoas que pensam diferente. Eu acho que isso me ajuda a agregar ou não, né? O que a pessoa está dizendo. Comparo com o que eu penso e falo, será que isso agrega? Agrega, então vou aprender com essa pessoa. Não agrega não. Então obrigada, né? Pode pensar assim, mas eu vou manter meu ponto de vista. Eu gosto de trabalhar isso em mim, né? Também não tô falando que sei fazer isso sempre, gente. Mas eu busco desenvolver esse lado, né? De debater de forma saudável, tá? Pra gente contribuir aí, cada uma com a sabedoria umas das outras, uns dos outros, os homens sempre muito convidados. Apesar que a maioria aqui é mulher mesmo, né? Pelo que eu percebi até então. Mas fiquem também muito à vontade para compartilhar a sabedoria de vocês. Ok? Continuem lendo uns dos comentários uns dos outros. Como vocês estão vendo, eu vou sempre chamar vocês para compartilharem também o que vocês sabem, né? Compartilhar também bibliografia, cursos que vocês tenham feito. Claro, tenham parcimônia, atenção e cuidado aí, bom senso, né? Não é um espaço para ficar fazendo publicidade demais, mas também pode ser um lugar para indicar, né, pessoas bacanas que vocês confiem, né, de forma alguma eu tô falando aqui que o que vocês indicarem aí nos comentários eu também indico, não é isso, mas eu acho que é um espaço que vocês podem também usar dele, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima quarta. Mandem tudo que vocês quiserem que eu converse mais a respeito. Às vezes não é uma pergunta, né? Não é que eu tenho uma pergunta clara, Elisa, para você responder, mas eu quero mais compartilhar um assunto que tem chamado minha atenção na área da espiritualidade, que eu queria ouvir sua opinião. Pode fazer assim também, tá? Manda que eu dou minha opinião, dou meu pitaco e a gente vai conversando. Mas é isso, domingo a gente se vê, esse domingo agora é dia 13 de agosto, dia dos pais, a gente vai ter live 9 da manhã sobre o Arcano do Julgamento, estejam lá quem quiser, mas antes disso na sexta também tem o Oráculo das Bruxas que voltou aqui no YouTube, e é isso pessoal, grande beijo, fiquem todos e todas muito bem, a gente se vê no próximo Ninho das Serpentes, tá?